Prontinho, podemos começar. Então, tá bom. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nosso segundo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor e nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate, seja o meu refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos vós, príncipes da milícia celeste. Pelo seu divino poder, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Então vamos ver, né? Esse nosso segundo dia, o que nos reserva. E nossa novena chama O Amor que Inclui. Vamos agora, neste momento, fechar os olhos e, se possível, faça uma versão diferente da sua história. Continuo aqui pedindo perdão e desculpa por estar entrando no passado e no sagrado. Mas precisamos entender para depois poder perdoar e amar mais os nossos. Com muita gratidão e respeito, tento desatar os nós entrelaçados dos sentimentos ocultos de dor e sofrimentos vividos nesse tempo. Mas também tenho encontrado alegrias e malandragens típicos da época. Agora, vamos ver como está esses jovens. Hoje, com 5 filhos. Normal para a época, pois não tinha como evitá-los. Praticamente um por ano. Como seria essa convivência de tão jovens cuidarem de seus filhos? O casamento chegava cedo para todos e a maturidade que precisamos muitas vezes para criar e renovar esses estímulos familiares, será que existia? Como falta de estrutura, tanto financeira como espiritual, este jovem casal sai de uma vila familiar Monte Celeste e tenta uma nova opção de vida em Paula Cândida. Tudo é transportado em uma carroça de boi. Vamos pensando neste relacionamento em diferentes formas, com muita desigualdade. A família crescendo. Acredito que o amadurecimento tenha chegado praticamente a todos ao mesmo tempo. Imaginando que sua filha mais velha seria somente 16 anos mais nova. Perdas, luto na família. Como esta família tão jovem viveu isso? Criança arteiro e pai sério. Órfãos de mãe, enquanto muito têm mãe e se sentem órfãos também. Vamos conhecer os novos frutos da família. Nenê. Vamos lá. Bom, acho que nem todo mundo me conhece. Eu sou o Wagner, sou o neto mais velho do seu Nenê. E vou falar aqui hoje um pouco sobre ele e a nossa família.
Bom, vou falar hoje do seu Agostinho Serafim de Queiroz, nascido em 12 de outubro de 1927, casado com Maria Mendonça Queiroz, pai de 5 filhos, Patinha, Rubens, Robson, Nádia e o Casinha. E avô de 12 netos e de 7 bisnetos. Para mim, só o vô Nenê. As minhas lembranças são as melhores possíveis. Como neto e também afilhado, agradeço toda a sorte do mundo e a paciência que ele, como avô e padrinho, teve ao longo de toda a minha vida. Não poderia ter avós melhores nesta vida. Apesar de muito reservado, ele sempre aproveitava o tempo em que eu podia passar com ele nas férias para ensinar as mais diversas tarefas e me pregar as mais diversas peças, como nós vamos poder ver mais para frente. Foram tempos inesquecíveis. Mas quem conhece apenas o Sr. Nenê, o reservado, precisa ser avisado de que ele também é proprietário de diversas estripulias e histórias que apenas uma pessoa destemida e corajosa poderia protagonizar. Vamos ouvir algumas e também perceber que essa coragem foi a responsável por construir um alicerce da nossa família. Bom, é super importante também lembrar que nada disso seria possível nessa caminhada, como ele mesmo disse, se ele não tivesse a seu lado a minha avó Finha, que, como ele mesmo disse, foi mulher, companheira e mãe. Indulgente, solícita e fervorosa. Vamos lá. Bom, ao contar as suas histórias, ele passeou pela infância e termina a história com uma lição de vida importante. Mas vamos passar pelo início, vamos passar pela infância. Uma das histórias que eu achei brilhantes e que está relatado no livro começa na sua infância. Então, na sua infância, junto com os primeiros irmãos, vive grande parte desse tempo na vila de Monte Celeste. Solto e tranquilo, acredita que poucas crianças tenham brincado tanto quanto ele. Vivia tramando uma malandragem e, na memória dos seus irmãos, dos colegas e dele, ainda há marcas e lembranças inesquecíveis dessas travessuras. Brigas e estuços sem fim. Não tinha medo de nada, enfrentava todos os perigos e resolvia situações que só os corajosos estão dados a realizar. E ele começa lembrando de uma história que se passou no Bananal. Uma outra vez, o neném já andava de lá para cá, medindo espaço com seus largos passos. E aí lembra de uma história. O que aconteceu no Bananal? Ele foi pegar bananas, procurou e nada. Só encontrou folhas secas. Que decepção. Não conseguiu matar sua fome e pensou, vou tocar fogo nesse bananal. A labareda subiu, cresceu e, óbvio, ele correu. Escondeu-se debaixo da cama. Todos saíram procurando o autor da brilhante façanha. Muito discretamente, ele também sai e se junta à turma que procurava o incendiário. Pois, pasmem, até hoje, ninguém encontrou. Esse era o espírito brincalhão e destemido do Sr. Nenê. Não pensem que a vida dele foi só resumida a histórias, porque ele também trabalhava. E aqui, desde muito cedo, ele tinha a obrigação de levar as vacas do pasto, debulhar o milho e tratar das criações. Serviço que executava, claro, entre uma brincadeira e outra. O passeio preferido dele nessa época era a caminhada até a Vocota. Lá havia uma linha de ferro, próximo de Coimbra, que ele usualmente
ficava com os ouvidos para escutar o barulho do trem que vinha longe. Quando esse trem se aproximava, como uma criança do interior, ele corria da imensa máquina, de medo da imensa máquina. Então, corria da imensa máquina, porque parecia que iria engoli-lo. Para ele, era sagrado, para o nosso bisavô, era sagrado que ele fosse à escola. E ele também teve que passar por essa, segundo ele. Diz ele com brilho nos olhos, né? Com 7 anos, lá fui eu. Minha professora era a dona Chiquinha, esposa do João Felipe, nosso tio. Ela não pensava 2 vezes em pegar a vara e executá-la em nós. Debaixo da escola havia um porão, onde os cabritos moravam. E aqui lá vai outra história. O Zé, irmão da nossa mãe, menino como nós, me convidou certa vez para atrelar na minha carroça as cabras, que amamentavam seus cabritinhos, para buscar lenha no mato. Lá íamos nós, de vara nas cabras, os cabritinhos berrando atrás. Carroça pesada de lenha, papai chegou de improviso, me pegou pelas orelhas. O Zé sumiu na estrada. Eu sofri a surra sozinho. As cabritas deitadas se esticavam, berrando ao lado dos seus cabritinhos. Esfregando as mãos, ele lembra de uma outra história. Uma das histórias sobre o meu pai, que marcou toda a minha vida, foi a do seu desespero em São Paulo. Ele nos contava que dormiu embaixo de viadutos, trabalhou pesado, junto com seu irmão, o Sebastião. Pensava dia e noite nos filhos que ficaram em Monte Celeste, passando por necessidades. Mais de 3 meses durou a sua angústia. Resolveu voltar sem dinheiro. Diante da promessa de receber seu salário acumulado neste tempo de trabalho, entrou pela porta aberta de uma igreja. O padre celebrava uma missa em São Paulo. Ajoelhou-se e era o momento da consagração. Fixou seus olhos naquela hóstia grande, ouviu o silêncio e se contagiou com a fé dos devotos. Suplicou ao Deus ali presente o seu socorro. Saiu mais esperançoso da igreja. No outro dia, vai à companhia onde trabalhava e o seu salário lhe é dado por inteiro. Confirmou assim a sua certeza na força da oração. Agora pode voltar para junto de sua família. Ainda com os olhos meio cabisbaixo e fixado ao chão, ele lembra de uma outra história. Lembro-me da história da nossa mudança para Monte Celeste. Vi meu pai vendendo uma vaca, uma novilha e uma espingarda. E ele nos disse, numa voz entrecortada, que não mais continuaríamos em Monte Celeste. Outro lugar nos esperava. Só Deus sabe. De carro de boi, partimos rumo a São José do Barroso, uma vila onde a família continuou crescendo. Como querendo espantar as lembranças, ele olha para cima e diz: uma das minhas boas ações, agradável de recordar, é sobre o seu nascimento, Eva. Do nosso comércio, além de outros serviços, era também um ponto de parada de ônibus. O dia amanhecia. Você apareceu com uma inexplicável doença. O farmacêutico não conseguia acertar com o remédio adequado. E o motorista, o Sr. Mozart, amigo do pai, percebendo sua tristeza, aconselhou chamar um dos passageiros, que era médico. Papai foi até o interior do ônibus, se apresentou e o médico aceitou medicá-la. Um único remédio a salvaria. Na nossa vila não existia o tal remédio. Papai descobriu que em São Geraldo havia, e 40 quilômetros distante de lá. Como buscá-lo? Quem? E eu fui o escolhido. Lembramos do senhor Januário, proprietário de burros e mula, nosso vizinho, da rua de cima. Papai conseguiu um burro, sob a promessa de que eu não judiaria do animal. O nome do burro escolhido era Pra Que Isso? Chamando pelo nome e segurando firme no cabresto do chicote, em punho, corri quando pude. Parei na casa da avó Cota, em Monte Celeste, para tomar um café com broa. Segui para São Geraldo e às 18 horas do mesmo dia eu chegava com remédio. Você me deve essa, Eva. Perto de nossa casa morava um dentista, o Sr. Bento, que tinha uma criação de coelhos no quintal. Este foi o meu primeiro trabalho. Depois das aulas, eu cuidava desses coelhos e ganhava alguns trocados. Dos irmãos, fui o primeiro a trabalhar na estância de Bitinga. No início, eu capinava os canteiros de muda de limão, arrancava o mato com as mãos. E aí pensei. E resolvi inventar uma ferramenta que protegesse minhas mãos das picadas de formigas.
e do contato direto com a terra. Na ponta de uma tábua fina, preguei 3 pregos em forma de um triângulo. Passava na carreira das mudas e puxava. Fui cumprimentado pela invenção e minha ideia foi aprovada pelo chefe. Mais tarde, tive a permissão para usar a enxada para capinar. Lembro-me ainda hoje do dia em que amanheci nervoso, contrariado com a minha profissão de arrancar mato. Peguei a enxada e joguei longe e prometi para mim mesmo que não faria mais este trabalho. Meu desejo era sumir no mundo. Nosso pai, portanto, tomou conhecimento da minha decisão e me chamou e aconselhou. Quis me fazer mudar de ideia. Nada e nem ninguém me convencia do contrário. Como último recurso para me convencer e continuar na estância de Ibitinga, o pai me disse enérgico que eu pensasse bem, pois se eu fosse embora para outra cidade, não precisaria voltar mais. Parece que havia alguma coisa combinada no ar, pois mais do que depressa o Sebastião Faustino, chefe da serraria da estância, me convidou para trabalhar junto com ele. Comecei a fabricar os caixotes para embalar as mudas antes de serem exportadas. Neste serviço, permaneci por muitos anos. Falar de trabalho puxa a responsabilidade e mudança de vida. Foi aí, então, que eu me lembro do casamento. Uma atitude do meu pai me faz refletir e entender seus princípios de honestidade e justiça. Quando me decidi casar, ele me disse que a casa seria construída por ele, uma vez que durante os anos que trabalhei, sempre lhe entregara todo o meu salário. Antes, porém, dessa minha difícil decisão de casar, rodeei por vários dias o pai. Tem coragem de lhe falar sobre o meu desejo. Ele desconfiou da minha falta de jeito e facilitou o nosso diálogo, perguntando o que estava acontecendo. Suas palavras foram bem claras depois que eu expus meus planos de casamento. Meu filho, casamento é para a vida toda e para quem tem vergonha na cara. Em 19 de abril de 1950, na igreja de São José, em Paula Cândido, a Fim e eu nos casamos. Alguns anos depois, o Tony, nosso tio, rapaz solteiro, desejoso de buscar um trabalho em São Paulo, me convidou para ir junto. Aceitei e partimos. Aqui ficou a minha mulher e 4 filhos, com apenas alguns sacos de milho, um pé de chuchu e 2 sacos de feijão para sobreviverem enquanto me aventurava pelo mundo, em busca de emprego. Logo que chegamos em São Paulo, fui logo fazer alguns exames médicos necessários para trabalhar na Cosipa. As minhas varizes foram um motivo para eu não ser aceito. Voltei alguns dias após, chegando na casa do papai, parece que já me aguardavam o Zico, o papai Veríssimo. Um deles me perguntou, onde você vai quebrar o nariz de novo? E eu lhe respondi, qualquer rumo que ele der, ele quebra, e vai demorar. Encontrei-me no mesmo dia com o Bené, meu cunhado, e com o Targino, um amigo. Estavam de malas prontas para Brasília. Fui junto. Permaneci por 11 meses trabalhando na construção do Itamaraty, como ajudante de pedreiro. Voltei e trouxe uma quantidade de dinheiro que nunca antes havia tido nas mãos. Junto com o Zico, colocamos uma criação de cabrito, que infelizmente não deu certo. Voltei novamente para Brasília. Agora tinha como companheiro o Vavado, nosso irmão. Fiquei lá por 6 meses. Vinha a Paula Cândido, porém, antes fui a Brasília, onde trabalhei mais 3 meses. Peguei minhas ferramentas e dessa vez a volta foi definitiva. Mas não me aventurei nessas buscas de trabalho. Como uma respiração profunda, ele ainda conta uma nova história e desabafa. Nesses tempos de incerteza e sem lugar certo, quem segurou a barra e assumiu a luta da casa, a educação dos filhos, foi a Finha. Ela fazia o milagre de fazer render o escasso dinheiro e de alimentar a todos. Que ninguém me pergunte como isso acontecia. Sua fé, providência, seu jeito simples e honesto de conquistar a confiança e de aceitar ajuda e de conviver com a insegurança diária lhe garantiram aos nossos filhos a sobrevivência. Nessa segunda parte da minha história, quando me decidi a permanecer em Paula Cândido por volta de 1967, recebi um grande apoio do Zico, do Rafael José e do Fiinho da dona Raimunda. Este me cedeu gratuitamente o pasto para colocar os bois que foram aumentando, à medida que o açougue também crescia, em movimento. Aprendi muito com os meus erros. Sempre tive alguém para me ensinar algo novo e crescer. Exemplo disso foi o que aprendi com o senhor Melquisedeque, o Dedec.
Certa vez, ele me aconselhou a mudar o dia de matar os bois, que não fosse no mesmo dia do outro açougueiro. Isso me abriu os olhos. Os fregueses triplicaram. Até em Viçosa eu comecei a entregar carne. Levava via ônibus mais de 10 quilos de carne, toda semana. Uma das minhas grandes freguesas em Viçosa foi a professora Nelly, filha do Dr. Jorge. Agora, com um semblante mais sereno, ele conclui. E essa conclusão resume muito o que nós vimos no começo dessa história, né? De que apenas os corajosos, os bravos e os resilientes conseguem, de fato, um bom resultado e construir uma boa história, como o meu avô construiu. De fato, a vida nos ensina muitas coisas. Nos ensina a viver e a modificar nosso modo de pensar e de agir perante Deus, as pessoas e a natureza, principalmente a família. Hoje, depois de celebrar mais de 50 anos de casado e a vida de nossos 5 filhos, Maria, Rubens, Nádia, Robson e Carlos Alberto, que também já são pais e mães, posso olhar a história e agradecer a Deus pelos inúmeros desafios que fomos vencendo. E a grande lição, e a lição que é super importante para todos nós na linha, o importante é recomeçar sempre e não perder a esperança. Bom, pessoal, com muito orgulho, eu passo a palavra ao próximo. Então, o nosso quarto fruto, Antônio Mário. Não é a gente? Você é a gente. Boa noite, gente. A Viviane me passou essa incumbência de ler aqui o quarto voo, 22/10/1928. Este irmão, Antônio Mário de Queiroz, chegou em 22 de outubro de 1928 e foi logo conquistando de todos a atenção. Sua cabeça arredondada, em forma de coco, lhe garantiu o apelido de Coquinho, que lhe foi outorgado pelo senhor Martimiano, um grande amigo de nosso pai. Quando a nossa família se mudou da vila de Monte Celeste para a vila de São José do Barroso, ele era um dos retirantes, que veio atrás do carro de boi, brincando com seus irmãos. Viveu ainda alguns anos nesta nova terra, para onde se migrou. Gostava muito de jogar futebol e de brincar com as bolas de bilhar. Neste jogo, tinha como parceiro inseparável o senhor Gumercindo, de quem quase sempre ganhava no jogo. Certo dia, foi pegar mangas num quintal próximo da mina pública, onde a Sacarmo, dona de uma pensão, cuidava de uma horta. Não se sabe como, voltou para casa mancando e não contou nada para ninguém. Os dias se passaram e os sintomas do tétano começaram a ser visíveis. Rigidez dos músculos, em particular dos da mastigação. Não houve mais tempo. Dentro de poucos dias, o mal se espalhou e ele se foi. Sua partida foi uma dor sem tamanho. Com 11 anos, no dia 23 de janeiro de 1939, ele partiu, deixando marcas de um menino alegre, cheio de esperança, porém marcado pela força da doença que o arrancou de nosso meio quando ainda a vida começava. Está hoje alegrando a todos no céu. Nosso quinto fruto, Dalíca. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Paula, neta da Dalíca. Com muita honra e alegria que eu e a minha mãe Adelaide vamos contar a história da minha avó. Peço licença para abrir essa porta do passado. Quinto voo, Maria Madalena, conhecida como Dalíca.
Nascida em 20 de novembro de 1929, a quinta filha é descrita pela tia Eva como uma figura serena e forte. Dalica, minha mãe, foi uma pessoa muito querida e cada pessoa que teve a oportunidade de conviver com ela tem uma história para contar. Uma filha, irmã, que nada temia, enfrentava todos os obstáculos e rezava a oração do trabalho. Íntegra, honesta, sorridente, portadora de um coração que se alargava à medida que crescia e se tornava mulher, esposa e mãe. Ao longo da sua vida, desde pequena, começou, através do trabalho, a adquirir experiência, paciência e responsabilidade para com tudo e todos. Influenciou muito na formação dos seus irmãos menores, bem como no crescimento e multiplicação dos diversos serviços oferecidos pelo comércio da família. Dalica administrava a cozinha do restaurante, pessoas viajavam de longe para comer os famosos pastéis de queijo. Seu atendimento era impecável, atendia os clientes com um sorriso no rosto e se atentava aos menores detalhes para garantir a qualidade do serviço. A tia Eva tem muitas memórias sobre a minha avó, pois lhe dava muita atenção. É lindo ouvir o relato de que minha avó era a intermediária dos presentes na época de Natal. Essa história é muito válida ser contada porque nós estamos no tempo de Natal. Então, a minha avó, ela fazia a lista dos presentes e com todo jeitinho ia até o pai dela para convencê-lo a comprar os presentes para os irmãos menores. Ela ia lá nos sapatinhos deles e guardava os presentes de noite. E no dia seguinte, muito séria, ela contava como é que o Papai Noel fez para chegar até os sapatinhos. Era uma alegria imensa, até o dia que a tia Eva descobriu como que acontecia. E aí, sinto muito, tia Eva, Papai Noel deixou de existir para a senhora. Com as palavras de tia Eva, digo, são muitas as recordações gravadas no coração. Os vestidos de coroadeiras, os sapatinhos brancos, as bonecas, os brinquedos, o seu carinho e o seu jeito de sempre convencer o pai a satisfazer os meus desejos, bem como proteger-me das surras e das maldades dos irmãos. Aos 23 anos de idade, Dalica se casou com Benedito Saturnino Teixeira, conhecido como Bené. Com a sua saída de casa para constituir sua própria família, o restaurante foi fechado, uma vez que ela era o braço direito de seu pai. Em 1953, teve sua primeira filha, Maria Graciete, e até o ano de 1963 teve mais 8 filhos, Ademir, Eliana, Adenísia, Adenir, Anilza, Adelaide, Aliete e Adeir. Minha mãe seguiu a vida de comerciária e, junto com meu pai, alugou o conhecido bar do Sinuca. Foi lá que aconteceu a linda festa de aniversário da Graciete, uma festa que marcou época na cidade. Em uma determinada época, minha mãe foi morar na fazenda da vovó Catita. Ela não gostava da vida rural e, quando voltou para a cidade, alugou uma casa na rua Américo Dias, sendo vizinha da tia Chica, irmã do meu pai, e do seu irmão Tiquim. Como uma mulher forte e batalhadora, Dalica montou um comércio na sala de sua casa e vendia doces, frutas, enquanto cuidava dos filhos. São muitas lembranças boas e histórias que poderíamos passar horas contando sobre ela. Infelizmente, a sua caminhada pela vida foi curta,
e sua partida prematura foi sentida por todos. Poucos dias após o seu aniversário de 34 anos, Dalika tinha tido seu último filho, o Adeir. E ele tinha 45 dias quando ela saiu de casa, era um domingo, e ela foi visitar a sua mãe e a sua sogra. Era um dia normal. E aí ela foi dormir, e a história que a gente sabe é que ela nunca acordou, e que o meu avô saiu gritando pelo meio da noite, gritando que ficara viúvo. A cidade parou nesse dia, escolas fecharam, e muitas pessoas foram confortar a família, uma vez que Dalika era uma mulher admirada por todos. Após essa fatídica noite, tudo mudou para as 9 crianças e seu esposo. Aos poucos, os seus filhos foram assumidos separadamente pelos avós paternos e maternos, tios, tias, ora aqui ou ali. A minha avó deixou um legado na terra, pois seus filhos são pessoas trabalhadoras, honestas, e que mesmo com esse trauma, conseguiram construir suas próprias famílias, e seguem uma trajetória de luta, esperança, com muita fé, vitoriosos, felizes e com a certeza que lá no céu as bênçãos e as orações da sua mãe continuam a lhes proteger e a apontar as melhores decisões. Esse ano, fazem 60 anos que ela partiu. E a minha avó, eu agradeço por ter passado a vida adiante, ao preço e ao peso que foi para ela. Obrigada. Hora da partilha. Vamos dividir. Quem quer ser o primeiro a falar? Eu gostaria de ser a primeira, eu sei que eu acabei de falar. Não, fala, Paula. Eu comecei quando eu me tornei mãe, eu comecei um processo de autoconhecimento. E foi, não teve como não ir buscar, né, a minha história, as minhas raízes. E nessa busca foi, assim, uma alegria muito grande conhecer a minha avó. Além da alegria, foi identificar eu, a minha mãe, todas as minhas tias trabalham muito, as minhas primas também. E hoje eu entendo por que nós somos tão fortes e tão trabalhadoras. E a vocês, tias, que estão aí, quero dizer que sinto muito orgulho de fazer parte da sua família. Ai, que lindo. Você quer falar alguma coisa? Mais alguém? Mais alguém quer falar? Vamos completar a história. A Eva tem que abrir o microfone. Madrinha. Primeiro, isso. Então, para mim, gente, é muito emocionante falar da Dalika, que ela foi, para mim, a segunda mãe. Você não foi a primeira, né? Porque enquanto a nossa mãe, né, nos colocava no mundo, a Dalika ia tomando conta. E de mim, ela tomou uma conta, assim, especial. Eu sinto muita saudade dela. A morte dela, para mim, foi muito difícil. E eu quero só dizer para vocês aqui que ela foi muito especial para mim. Fala. É aqui que você tem que falar, tia. Tá. Que é aqui que você tá ligada. Então, falando de Dalika, para mim é uma saudade tão grande que eu tenho dela, que não faz, ninguém faz sentido como que essa mulher era tão guerreira, tão amiga, tão querida.
Eu conheci vários lugares que ela me levava, a gente passeava muito. Aonde ela ia, ela me levava. Eu fazia questão de acompanhar ela com as crianças. Muito. Uma pessoa diferente. Diferente mesmo. E quando eu soube da morte dela, eu fiquei desesperada. Chorei várias vezes, durante muito tempo. Até minha mãe chamou a atenção, porque eu estava chorando demais. Mas foi confortante. Eu não esqueço dela nunca. Quando fiquei sabendo que ela havia morrido, eu fiquei desesperada. Mas é isso aí. Todo mundo vai. Um dia vai. Mas, assim, saudade dela, ela é como diz outra fala aí. Ela era guerreira. Eu vou tentar falar assim um pouquinho do meu pai. Eu sou a Nádia. É difícil porque, como está na história, ele é um homem muito reservado, até hoje. E eu fiquei sabendo de todas essas coisas através do livro que tia Eva escreveu. E há mais ou menos 1 ano atrás, eu falei com a minha filha. Eu falei, se vocês quiserem saber da história do avô de vocês, vai lá, faz uma visita, senta, fica com ele lá conversando, que vocês vão saber da história da vida dele todinha. Porque agora, depois de tantos anos, eu estou conhecendo a história dele. Porque com a doença dele, ele contava, porque essa doença parece que vai apagando também as memórias do passado da pessoa. Já tem um tempinho que ele não lembra mais assim do passado. Ele lembra das pessoas, conhece a gente, mas ele já não conta mais as histórias dele e não conta o passado dele. As travessuras dele, ele não gostava muito de contar, não. Ele gostava do trabalho dele, da luta dele, de sair para fora, né, em busca de melhorar e tudo, toda essa trajetória do serviço dele. E agora, o que aconteceu com ele, né, eu acho muito difícil, assim, de estar falando, porque eu fui lá, não consegui ficar perto dele, porque meu pai não tem nada no coração, não tem nada assim na cabeça, não teve um derrame, um AVC, está lúcido lá, né, percebendo tudo que está acontecendo com ele. E naquela situação a gente fica agoniado. Eu tenho aparência, o cabelo, eu puxei do Queiroz, tenho sangue Queiroz nas veias. Mas o meu coração é coração de gelatina, é mole, é coração de Mendonça. Aí eu sou muito chorona e não sou também de ficar assim falando muito também não, fico mais calada. Mas a gente segue em frente, né? E conto com as orações de todos vocês para ele. Nesse momento ele precisa muito de oração. Muito obrigada. De nada. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Então, vamos prosseguir. Oi, Meirinha, só um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho. Fala, É muita emoção, viu? Assim, de ouvir. Eu não conhecia a história da tia Dalica, mas conheço as meninas, né? E como é bom ouvir a Paula falando, né, a Adelaide, e sentir dentro do meu coração mesmo essa força da tia Dalica. E que está em muitas de nós, mulheres Queiroz. Nós temos essa força aí, nós puxamos essa característica dela, e isso é muito emocionante. Né? E o tio Neném tá aí, esse camarada incrível, que não gostava que a gente nem encostasse nele. Hoje, depois não, a gente podia abraçar, podia beijar ele. Então, que gostoso que era. E assim, continua sendo, né? Eu tô devendo uma visita para ele, eu vou lá
Qualquer hora eu vou lá visitá-lo. E o tio Nenê eu já conheço, né? Eu já tenho mais costume, já brinco mais com ele, tiro foto, levo a pescar, levava a pescar e estava mais perto. E como é bom quando o pai ia visitar o tio Nenê, assim, eles não se falam muito, né? A Nádia falou que não fala, mas a gente vê que eles entendem que a energia flui, porque eles são muito unidos. E isso é bom para os dois, né? Tanto para o pai quanto para o tio Nenê e para os outros também. Quando eles estão juntos, a gente sente essa energia do ficar calado, mas ao mesmo tempo transmitir esse amor. É um amor diferente, é um amor, não é que é diferente, é um amor forte, mas não é aquele amor expressivo, mas é um amor muito, muito forte. E isso fortalece todos nós. Eu acho essa reflexão maravilhosa. E sendo contada por cada um da família, fica mais emocionante. Olha como foi aí o Wagner, né? A gente conhece pouco, mas que delícia ouvir ele falando do vô emocionando. E a Paula falando da avó e se emocionando. Uma avó que ela nem conheceu. Mas ela não conhece, não, conhece, sim, porque está no coração. E isso é muito bom. Muito obrigada de novo. Todo dia eu vou agradecer. Isso mesmo, isso mesmo. Eu só queria dar uma dica. Tem pessoas que a gente não conhece. O Wagner, por exemplo, que falou sobre o tio Neném, eu não conheço. Então, seria tão bom se as pessoas que estivessem falando ligassem a câmera para a gente conhecer. Tem tanta gente que a gente não conhece, a família é tão grande. E é um momento ótimo da gente conhecer, é uma vontade muito grande de conhecer. Eu juro que eu liguei a câmera antes, mas durante eu não tive a menor condição de ligar a câmera. Se eu ficava com a câmera ligada, eu não teria conseguido acabar de falar. Ontem foi assim para mim também, mas é bom para a gente ficar conhecendo, né? Claro. E um outro ponto também que é importante é motivar a família, né? Os primos, quem participar, trazer mais pessoas, né? A gente está lá no nosso grupo que a gente tem lá da família da Vó Pia, a gente está lá todo dia motivando o pessoal para estar aqui, para realmente, né, quem não vê há muito tempo poder ver, o pessoal de Brasília, o pessoal do Rio, né? Os de Paula Cândida ainda a gente vê com mais frequência, mas os de fora a gente não vê, né? E assim, a Maris falou uma coisa e é verdade, gente. Eu tenho primos primeiros que eu não conheço, eu não vi, eu não tenho contato, eu não converso. Então, é sempre bom ter esses momentos. Não, vocês não vão acreditar. O Didi, meu irmão, conheceu o tio Nenê, sabia do tio Nenê, mas o tio Nenê não conhecia meu irmão, Didi, Edmilson. Um dia, o tio Nenê veio entregar carne aqui em Viçosa e o Didi trabalhava na casa do Silva Pontes. Aí ele falou assim, oi, tio. Ele falou assim, uai, você é meu sobrinho? Aí ele falou assim, eu sou. Você é filho de quem? Eu sou filho de Tião. Uai, você é filho de Tião? Você é meu sobrinho mesmo, né? Olha como eles se conheceram, assim, na rua. Entendeu? O tio não conhecia, né? O tio não conhecia o primo, mas é porque a família é muito grande. Então, e aí pronto, agora, depois desse dia também, acabou, agora eu te conheço. Ei, Vanderleia, essa é a história da minha vida, né? Porque andar em Paula Cândido é ao tempo todo dizer que eu sou neto do Neném e filho da Fatinha. Eu conheço você. Eu sei, eu sou neto do Neném e filho da Fatinha. 48 anos eu tenho que dizer isso, cara. Porque é todo mundo conhecido, né? É uma coisa impressionante, surreal. É muito legal, muito legal. Muito legal, sim. Alô. E eu quero dizer ao Coco, ao Neném e a Dalica, daí no céu, é nós que heróis. Gente, é nós. Oh, meu Deus. Muito bom. Só negado. Leto, você está querendo falar? Eu estou querendo falar, mas eu vou atrapalhar ninguém. Eu só queria colocar que como que é a conexão, né? Porque quem falou aí foi minha tia Dedé, irmã da minha mãe, e ela contou uma história da Dalica, dessa conexão dela com a Dalica, da lembrança dela com a Dalica. Eu não sabia dessas histórias, então, porque a minha tia Dedé é da família Oliveira, né? E a tia Dalica da família Queiroz, e eu não sabia que ela tinha essa relação com a Dalica e essa relação para ela tão forte, né? É legal isso daí, dessas histórias
ia passar a vida inteira e a gente não sabia desse momento dessa vida. O Hector, eu não conheci, eu não lembrava dessa sua tia Dedé. Na hora que ela estava falando, mas eu ouvi, foi sua mãe falando, viu? Mesma coisa, a voz é muito parecida. Que Deus abençoe. Mais alguém? Então, vai vir mais alguém? Não? Então, tá bom. Então, vamos prosseguir com a nossa parte. Vamos fazer a meditação da palavra. Fecha os olhos, porque agora nós precisamos tomar um rumo diferente desse nosso processo de visitar ao passado. Nós precisamos pedir Jesus cura, né? Então, vamos prosseguir essa viagem. Jesus entrou em uma aldeia, uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha uma irmã chamada Maria, que sentada a seus pés, escutava as palavras. Enquanto Marta se agitava em múltiplos serviços, até que parou e disse: Mestre, não te importas que minha irmã me deixe sozinha nos trabalhos? Diga-lhe que me ajude. E o Senhor lhe replicou: Marta, Marta, tu te preocupas e te inquietas com tantas coisas, quando só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Palavra da salvação, oh, que lindo. Eu trouxe esse diálogo hoje porque nós estamos realmente em um campo de batalha. Nós estamos em um campo onde nós estamos trazendo um passado, ou nós, do presente, estamos indo ao passado. E eu fiquei pensando e analisando nessas escolhas. A vida é um movimento onde ela vai lhe dando opções, ela vai lhe dando opções para você fazer escolhas. Muitas vezes nós escolhemos errado, outras nós acertamos. Mas o que Jesus quer chamar a atenção com essa melhor parte, a que não lhe será tirada? Que toda vez que a vida lhe provocar dor, decepção, desânimo, sofrimento, que você não haja por impulso. Que você pense e pergunte a Jesus: o Senhor está aqui comigo? O Senhor pode me ajudar a fazer uma escolha para que eu não fale de forma errada, para que eu não haja de forma errada, para que eu não pense de forma errada, para que eu não condene de forma errada? Porque se nós analisarmos, Marta tinha razão. Naquela época, o costume é que as mulheres cuidassem da casa. Estava tudo certo. Mulher é que cuida da casa, mulher é que faz a comida, a mulher não fica na sala para receber visita. Né? E veja só, Maria comportava completamente diferente. Maria esquecia de todos os deveres quando Jesus chegava. Ela já estava encantada. Ela queria abastecer, ela sabia que precisava daquilo. Ela estava sempre conectada. E por isso ela incomodava a irmã que ainda não conhecia.
a irmã que ainda não tinha visto, não tinha ouvido, não tinha percebido. E quantas vezes a gente também anda e passa sem perceber, sem ouvir, sem falar. Eu disse no princípio que existia um menino malandro e um homem sério. Ninguém conhecia o neném, né? Toda essa malandragem, porque hoje, quando eu li a história dele, eu rachei o bico de rir. Eu não conseguia parar. Eu falava, meu Deus. Porque o homem, a imagem que eu tinha do neném, nossa, sinceramente, de um homem muito sério. Eu chegava até a achar, tinha assim, um pouco de receio. Muito sério de neném. Né? E aí, eu fico buscando também, nessa luta, como que essa família nova aprendeu a lidar com essa perda. Olha, as coisas vão chegando na nossa vida inesperado. Para você fazer opção. E agora? Eu vou desesperar com a perda do meu irmão? Eu vou ficar firme? Eu vou entender que isso faz parte do processo? Como é as minhas escolhas? E quanto mais conhecimento eu tenho, melhor serão as minhas escolhas. Fiquei analisando a vida da Dalika 34 anos. Deixar 9 filhos. Meu Deus! Não foi só difícil para essas crianças, como para esse marido, como para essa família. Eu fico imaginando, será que uma mãe gostaria de partir dessa vida aos 34 anos, deixando 9 filhos? Mas aí eu voltei à pergunta e comecei a pensar. E quantas crianças que têm mãe e se sentem órfãos como esses que perderam as mães? Quantas mães que estão dentro de casa e não se permitem fazer o papel de mãe? Que existe um bloqueio, existe um véu que ela ainda não entendeu. As pessoas precisam aprender a escolher a melhor parte. Entender que, se o que eu tive não foi bom, eu preciso ser melhor. É isso que eu estou aprendendo com a história. Eles foram superação diante daquilo que eles tiveram. Eles fizeram história. O que é que a vovó tinha? Nada. 15 anos. Em pouco tempo já tinha 5 filhos. Ela era criança, ela era uma adolescente. Eu fiquei tentando buscar meus 15 anos. Que maturidade é essa? Doida, perturbada, não sei, mas ela manteve. Ela fez o melhor. Esse foi o melhor. 24 frutos. E você? E você que não teve muita coisa, você que se sentiu abandonado. E você, mulher, que é viúva de marido vivo. Quantas pessoas aqui têm irmãos e não sentem os irmãos por perto? Isto é escolha. Isto é opção. Para que eu perdoe, para que eu ame, eu preciso fazer a opção. Eu preciso escolher a melhor parte. Sem Jesus não tem cura. Não tem cura, meus irmãos.
Eu disse que hoje nós íamos entrar atrás de nós, de desatar nós de sofrimentos, daquelas guerras, daquelas lutas, daqueles coros doídos, daqueles preconceitos inválidos, daquelas pessoas que sofreram e fizeram do mesmo jeito, não quiseram fazer diferente. Então, onde estão os seus talentos? Se os talentos me foi dado para que eu faça melhor, que eu seja melhor, eu tenho que ter tirado da minha vida alguma coisa que eu diga, espera, isso não foi bom, então não vai ser bom para o outro, eu não vou deixar repetir, ele vai parar em mim. Peraí, eu não tive uma mãe, mas eu tenho meus filhos, peraí, eu vou agarrá-los. Peraí, eu tenho um marido ausente, mas eu posso ser mãe e pai, até que ele resolva ser pai. Afinal de contas, é a melhor parte. Você tem que optar por aquela que não vai lhe ser tirada. E são isso que não é tirado de nós. Meu Deus! Tem pessoas que não sabem receber um não. Ele faz a trombeta, fica pirracento, fica com raiva. Meu Deus, nós não somos iguais. Eu tenho que estar preparada para o não. Eu tenho uma obrigação, eu tenho a obrigação de amar. Ninguém é obrigado a me amar. Eu tenho que amar. Eu tenho que perdoar. É obrigação. Por quê? Porque é uma escolha que eu vou fazer e que ninguém vai tirar de mim. Escolha aquilo, gente, que ninguém tire de você. Peraí, a minha história é essa. Foi difícil, mas eu vou fazer a minha história diferente. E se você está aqui me ouvindo, ainda dá tempo de fazer diferente. Se você está aqui hoje, é porque você ainda tem os seus talentos e você pode multiplicá-los. Para com esse negócio de diagnóstico, de que é complicado. Não é nada complicado. Ame, perdoe. Coloque Deus. Só Ele cura. Coloca Ele no lugar. Aquele lugar que dói, coloca Ele. Se está doendo, se está faltando alguma coisa, está faltando Ele. O Natal se aproxima e eu preciso fazer uma escolha, porque ainda dá tempo. Eu disse ontem que o melhor que você tem para Deus não é só acertar. É errar e corrigir e entregar. É ser o seu melhor. Não importa o que o outro acha, se o seu melhor é pouco, é pequeno, não tem problema. Deus sabe que esse é o seu melhor. Se você não amar, quem vai amar? Se você não perdoar, quem vai perdoar? Eu quero continuar caminhando, porque a gente vai entender que a Marta entendeu a mensagem, a gente vai entender que a Marta ligou, bora, né? Bora! Então, quando Jesus pergunta e diz ao mesmo tempo, Marta, Marta, gente, quanto carinho ao responder, né? Para uma pessoa que você vê que aquela pessoa está perdida, que aquela pessoa não está querendo ofender o outro, ou estava, não sei, mas aí o outro entra com aquele amor, o outro entra completando aquilo ali, né? E diz, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, que não vai ser tirada.
Ô, meu querido, deixa para fazer esse tanto de coisa depois, aproveita seu filho que está aí, aproveita seu pai que está aí, aproveita sua mãe que está aí, aproveita o seu marido enquanto ele está aí, aproveita a sua irmã enquanto ela está aí do seu ladinho. Faça uma opção diferente. Tenta fazer escolhas mais acertadas. Para de querer preencher a vida com coisa que os outros tomam, que roubam, que enferruja, sabe? E Marta pede a uma pessoa que avise a Jesus. Quando Jesus sai, passa um tempo, ela pede para avisar que Lázaro não estava bem, para Jesus voltar. Lázaro era irmão de Marta e de Maria e era o melhor amigo de Jesus. E Jesus recebe o recado, mas demora um pouco a ir, ver o que estava acontecendo, e nisso Lázaro morre. Olha só como a vida vai nos pregando, às vezes, umas peças. Vai nos testando, vai ver como é que está aí o seu convívio com Deus, como é que está aí sua firmeza, suas escolhas na hora que uma coisa difícil acontece, como é que você vai tocar essa vida para frente, né? E aí passam-se 4 dias e Jesus chega. E Marta come. Marta, aquela, perguntou para Jesus. E aí ela pergunta para Jesus: Jesus, Lázaro morreu. Mas se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Olha, eu acredito que ela já tenha entendido o que é acreditar. Ela já tinha mudado, porque ela acredita que ele era capaz de fazer milagres. Ela sabia que agora isto era essencial. Ela já estava dedicando mais a esse Deus, porque ela acreditava nesse poder. Olha que lindo. Então, ela não parou naquela serviçama, naquele problemão todo de casa, que tem a obrigação de fazer isso. Não. Na hora que Jesus falou, o véu caiu, o olho abriu, os ouvidos, ops, estou mudando. E aí, quando ela encontra, e ela fala para ele diz, quer-te, Maria? E ela diz, já vou chamar. Ele conhecia a doçura, ele conhecia a diferença de gênero, que os irmãos não são iguais, os pais não são iguais, família não é igual, apesar de ter a mesma receita. E quando Marta chega, com aquele olhar cabisbaixo, porque tudo indica que eles não tinham um pai e uma mãe. O líder da família era Lázaro, eram só os 3. Marta diz, mestre, ele se foi. E ele disse, vamos lá. Ela diz, não, mestre, não dá mais. Já tem 4 dias e ele cheira mal. Jesus diz, vamos lá. Se você acreditar em mim, meu irmão, hoje eu posso fazer a sua vida mudar. Se você hoje acreditar nesta palavra, como Marta Maria acreditou, eu posso fazer muitas curas em você, meu filho. Se você me colocar como a sua escolha e deixar o resto comigo, eu acredito que eu consiga resolver muitos problemas. Porque os problemas são inevitáveis. Ele vai chegar, ele vai aparecer. Mas se você me sentir por perto, você vai saber resolver.
Você vai saber sempre fazer a melhor escolha. Se você hoje achar que dá para dar uma paradinha e deixar toda essa bagunça que está aí no seu coração, esses traumas, né? Essa voz que não sai, fica embargada, essa tristeza que não te abandona. Se você deixar agora eu realmente fazer parte, ou se você fizer a melhor escolha, eu lhe garanto que você não perde nada e que isso não lhe será tirado. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu no seu passado. Vamos entender como isso foi que aconteceu. Vamos lá, eu não tenho medo, você tem? Onde é em você que está entrelaçado, meu filho? Eu estou aqui. Eu sei o que aconteceu, mas eu estou te dizendo, eu estou aqui. Você está aí, então eu tomei conta de você. Então eu cuidei de você. Meu filho, sai para fora. Por favor, olha a beleza da vida. Sai para fora. Joga essa depressão fora, joga essa angústia fora. Isto é para mim, não é para você. Meu filho, aproveita, vai ser feliz. Agradeça. Mas quando vier um momento difícil, quando vier algo triste, quando vier uma notícia, meu filho, segura em mim, não segura nas pessoas. As pessoas, às vezes, não podem suportar o tamanho da sua dor, porque eles são humanos, mas eu posso. E aproveita e deixa o recado. Deixa o seu melhor toda vez que isso acontecer. Se alguém te magoar, se alguém te decepcionar, faça diferente. Dê mais ainda, dê melhor ainda. É isto que cura os traumas. Quando a vida lhe dá coisas ruins e você devolve o melhor. Quando você devolve o melhor, você sai para fora. Você é liberto porque você não aceita ficar prisioneiro daquela situação. Não existe pedra que não possa ser retirada aos olhos de Deus para fazer você ver que você é livre, que você é amada. Dê o seu perdão, peça perdão enquanto há tempo. Nós estamos aí na beiradinha do Natal. Peça perdão, dê o seu perdão e chame Jesus para curar. Luana, é com você. Você vai falar é a Vi? Ô Lulu, cadê a Viviane, Lulu?
Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei,
Amém? Então, Nádia, vamos para o Salmo? Vamos. Ô, Meirinha, Ah, foi pedido o Salmo 121, mas o meu coração está pedindo para fazer o 120. vai fazer o 120. Tá bom. Para os montes, levanta os olhos. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não, não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia, o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, amém. Vivi, é com você. Boa noite. Querido irmão, muito emocionada, agora que sou eu. Pessoal, eu deixei para vocês um D para casa. Ontem a gente falou sobre prosperidade, que prosperidade é vida, que prosperidade é movimento, que prosperidade é ir para frente independente de qualquer situação. É agir, é uma postura de atitude e de ação. Eu queria saber aqui qual foi o seu principal talento? Quem quer me falar o que fez pela casa, que pensou hoje, qual é o seu principal talento? E vamos dividir aqui comigo qual é o seu principal talento. Não acredito que 60 pessoas na sala, ninguém pensou qual é o seu principal talento. Vi, o meu principal talento é organizar. Quem mais gostaria de participar, de partilhar com a gente seu principal talento? Viviane, eu pensei, o meu principal talento é acolhedora. O meu é ouvir. O meu é servir. Muito bom. Mais alguém quer compartilhar? Pessoal, para que a gente precisa saber do nosso principal talento? Porque quando eu quero prosperar, quando eu quero ir para frente, que eu quero ir adiante para a vida, quando a adversidade acontece, é no meu talento que eu vou me segurar. É no meu talento que eu vou conseguir fazer a melhor versão de mim. É no meu talento que eu vou conseguir ir para frente. A gente viu na história aqui do tio Neném que para ele lidar com todas as adversidades e nunca desistir, ele precisou da coragem, da resiliência e da bravura. A tia Dalica, para poder ir para frente, deixar um legado, deixar uma marca, tantas pessoas emocionadas e tanto tempo, ela teve que usar da força, do trabalho, da delicadeza e da sensibilidade para ela conseguir prosperar na vida dela e conseguir levar para frente a vida adiante.
Eu quero que vocês imaginem que a palavra prosperidade, prosperar, para a gente ir para o nosso 2024 diferente, renovado, é como se a gente estivesse pensando sabe quando a gente está assistindo um filme e o pessoal coloca o ouvido no cofre, que o ouvido faz assim, cleque. Esse cleque é a chavinha que tem que virar dentro da gente para a gente prosperar. E aí hoje eu vou trazer mais uma chave para a gente caminhar nessa meditação de prosperar na nossa vida, de melhorar. Cada pessoa aqui tem algo que ela precisa prosperar. Tem gente que é saúde, tem gente que é financeiro, tem gente que é profissional, tem gente que é espiritual. Cada pessoa tem algo que ela precisa ter uma nova medida. Então, prosperidade é ir para a vida para frente, e eu preciso ter um entendimento que se eu quero prosperar, se eu quero melhorar a minha vida naquilo, eu tenho que ter uma nova medida. E veja bem, se eu vou ter uma nova medida, eu preciso saber que eu quero algo novo. Se eu quero algo novo, eu quero uma nova medida, eu preciso sair do estreito, que é o meu primeiro pensamento, e ir para algo largo. Eu preciso me livrar daquilo que não está dando certo, daquele comportamento, daquela atitude, me agarrar no meu potencial, nas minhas habilidades, e entender que ali é que vai estar a primeira chave para ir para esse novo. Então, a minha segunda medida, a nossa segunda lição aqui é que prosperidade significa uma nova medida, significa fazer algo novo. Ô, Luana, vem cá, minha filha. Depois você fala. E vai ser... Ô, Luana, seu microfone está aberto. O que vai ser o nosso D para casa? Eu acredito que esse D para casa hoje vai ser o D para casa que vai exigir da gente uma honra, uma reviravolta, que eu e Meirinha estamos falando desde o primeiro dia, que a gente vai dar o primeiro passo. Cada um de vocês vai meditar, ou vai pegar a foto da mãe e do pai de vocês, vai olhar para a foto dessa mãe e desse pai, e vai se conectar com tudo que esse pai e essa mãe tinha de melhor para entregar para vocês. E que esse melhor, essa ancestralidade, tudo que eles tinham de melhor, tanto o seu pai como a sua mãe, ela faz parte da nossa fortaleza. E aquela parte do seu pai e da sua mãe, que pode ter sido aquela surra, aquele não de algo que você pediu e você não ganhou, aquele beijo que você achou que deveria ser feito, uma forma que você acha que o seu pai e sua mãe deveria ter tido de atitude contigo e não teve, vai ser a oportunidade nessa meditação que você vai ter com você e se reconciliar com seu pai e com sua mãe e falar, tá tudo bem, papai e mamãe. Tudo foi do jeito que tinha que ser e hoje eu sou o que eu sou graças a você. Então, nós vamos fazer uma reverência e você vai ter uma conversa, o D para casa, muito especial com seu papai e com a sua mamãe. Cada um aqui vai com o seu papai e com a sua mamãe e vai ter essa conversa. Porque dentro da lei da prosperidade, a primeira lei é assim, se eu não me reconcilio com meu papai e com a minha mamãe, a minha roda fica presa, a minha vida não vai para frente, eu não consigo colocar ela na minha excelência, no meu 100%. Quanto mais eu resgato esse papai e essa mamãe dentro da gente, que corre nas nossas veias, mais eu consigo prosperar, mais eu consigo ter uma nova medida. Então você vai se reconciliar com esse papai, com essa mamãe, de tarefa, de lição de casa. Eu quero trazer mais duas coisinhas aqui da novena, muito especial do dia de hoje. O meu pai sempre reverenciou todas as cunhadas dele. Ele sempre comentou uma coisa aqui. Os meus irmãos casaram muito bem. E hoje a gente viu o depoimento aqui
da Finha, o quanto que esta mulher foi guerreira e o quanto ela foi uma pedra fundamental na vida do tio Neném. Em contrapartida, a gente também teve aqui o Bené também sendo tocado na própria história dos cunhados, e não só uma vez, e o quanto esse homem também foi presente. Então, a vida ela vai se entrelaçando, e isso que é a magia. Então, essas cunhadas, todo mundo, esses cunhados fazem parte, e isso que é o amor que inclui. Gratidão, muita gratidão ao Bené, muita gratidão à Nega, muita gratidão ao Viríssimo, que todo mundo também traz aí como uma pessoa, e muita gratidão à Finha, que bravamente conseguiu conduzir tudo isso. Deus Todo-Poderoso, eu peço para você que me dê coragem e resiliência dos meus ancestrais. Eu quero que você me dê o poder de seguir em frente com a delicadeza e a sensibilidade para poder perdoar e curar e ser a melhor versão de mim todos os dias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma noite abençoada para todos vocês. Eu amei o dia de hoje, eu me emocionei, eu chorei muito e está sendo um prazer conhecer cada história aqui. E Nádia, tamo junto, tô rezando pelo seu pai e eu entendo aí a sua dor, porque eu fui visitar seu pai, esse homem forte preso é fogo. Galera, até amanhã, beijos.